Golpeamos uma pedra com o pé e sentimos um impacto. Parece ser real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas não nos esqueçamos de que o nosso pé, que sente o impacto por meio do nosso cérebro, é igualmente matéria, constituído, portanto, de elétrons e, nesse sentido, o mesmo se pode dizer do nosso cérebro. E no melhor dos casos, não fosse por nossa mente, não teríamos a menor condição de reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto se empenha em reproduzir na tela ou no mármore, parece-lhe verdadeiramente real. Assim se produzem os personagens na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros possam reconhecê-los. E, se isto é verdade no caso da nossa mente finita, qual não será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ah, meus amigos, para os mortais, esse universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único a que jamais teremos acesso. Ainda que nos elevemos por toda uma sucessão de planos, de um grau superior a outro, ainda mais superior. Para conhecê-lo de outro modo, como o prova a nossa experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que quanto mais nos elevarmos na escala, quanto mais nos aproximarmos da mente do Pai, mais evidente se tornará a natureza ilusória das coisas finitas. Mas enquanto o todo não nos absorver, finalmente em si a visão atual não irá desaparecer. Portanto, não precisamos nos deter sobre a natureza da ilusão. Agora que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obter o melhor resultado para o nosso progresso na vida, ao caminharmos de um plano de existência a outro plano. As leis do universo não são menos férreas devido à sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é regido por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real, em grau relativo somente a essa realidade em si, que faz parte absoluta da natureza do todo, sem qualquer contingência. Assim, não vos sintais inseguros ou temerosos. Somos todos partes integrantes da mente infinita do todo, e nada nos pode prejudicar ou intimidar. Fora do todo, não há força capaz de agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Assim que dela nos apercebemos, veremos que há todo um mundo de conforto e tranquilidade nesta constatação. Então dormiremos em paz, calmos e tranquilos, embalados no berço do abismo, repousando a salvo com segurança no oceano da mente infinita, que é o todo. O todo é, de fato, o lugar onde vivemos e nos movemos com todo o nosso ser. A matéria também é matéria para nós enquanto habitamos o plano da matéria. Apesar de sabermos que ela não passa de uma agregação de elétrons ou partículas de força que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras, na formação de átomos. Os átomos, por sua vez, vibram e giram formando moléculas, que, por sua vez, formam as grandes massas de matéria. A matéria não se converte em matéria inferior. Quando levamos a pesquisa ainda mais longe e aprendemos dos preceitos herméticos que a força da qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo e, como tudo ou mais no universo, e de natureza puramente mental. Enquanto estivermos no plano da matéria, devemos reconhecer seus fenômenos. Podemos controlá-la, como fazem todos os mestres, de maior ou menor grau, mas devemos fazê-lo aplicando as forças superiores,
Cometemos uma loucura quando tentamos negar a existência da matéria em seu aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós e estaremos agindo corretamente ao assim proceder, mas não devemos ignorá-la em seu aspecto relativo, pelo menos enquanto estivermos em seu plano. As leis da natureza não se tornam menos constantes ou efetivas quando as reconhecemos, igualmente como meras criações mentais. Elas estão em pleno efeito nos diversos planos. Nós superamos as leis inferiores aplicando leis superiores e exclusivamente dessa maneira. Contudo, não podemos fugir à lei, nem nos elevarmos totalmente por sobre elas. Nada, a não ser o todo, pode fugir à lei. E isso porque o todo é a lei em si, de onde derivam todas as outras leis. Os mestres mais avançados podem adquirir os poderes geralmente atribuídos aos deuses dos homens. E há incontáveis categorias de ser na grande hierarquia da vida, cuja existência e poder transcendem os dos mais elevados mestres entre os homens no grau impensável para os mortais. Contudo, o mais elevado mestre e o mais elevado ser devem curvar-se à lei e ser como nada aos olhos do todo. Portanto, se mesmo esses seres mais elevados, cujos poderes excedem até aqueles atribuídos pelos homens a seus deuses, se até esses seres mais elevados estão subordinados à lei, imaginai a presunção do homem mortal, da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade de que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo. Essas leis, às quais o todo atribuiu a função de governar, não podem ser desafiadas nem questionadas. Elas durarão enquanto o universo durar, porque o universo só existe em função dessas leis que formam o seu arcabouço e o mantém unido.